Olá pessoal, bem-vindos ao Turncast, iniciando uma nova temporada agora sobre empreendedorismo. Hoje trouxemos uma figura bem bacana, né? Já está conosco aqui desde o início do nosso podcast, que é a Cell, representada pelo Osmair, certo, Vitor? É isso aí, pessoal. Antes de mais nada, então, boa noite para vocês. Comentem, curtam, compartilhem esse vídeo. Indique para quem gosta desse assunto empreendedorismo. Talvez você queira empreender, talvez você seja CLT, talvez você está na dúvida, vou para CLT, vou empreender. Então, agora é a nossa nova temporada que a gente vai trazer sempre alguém aí do mundo aí de empreendedores para falar um pouquinho da sua experiência, como é que é a sua jornada de trabalho aí, quais são, né, os seus desafios aí para empreender. Então hoje nós estamos recebendo aqui o Osmair, ele é um dos diretores da Cell, né, que é um escritório de contabilidade. É uma baita responsabilidade, né, trabalhar com contabilidade, né? Então seja bem-vindo, Osmair, ao nosso escritório, nosso podcast. Obrigado. É nosso escritório também, porque a aqui... nossa agência de marketing funciona aqui, né? Sim. É verdade. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo, como o Vitor falou. E a gente quer entender um pouquinho aí como que foi sua trajetória. A Cell tem mais de 40 anos, certo? Mais de 40 anos. E quanto tempo você tá na Cell? Apenas 35 anos. É um garotinho. 35 anos. A mãe dele, em vez de colocar na creche, colocou lá na Cell, né? Pra ficar lá... Olha, tem que gostar bastante do ramo, hein? Pra ficar 37 anos. E eu vou te confessar uma coisa. Quando eu entrei, foi mais porque eu era um adolescente, mudando... Queria comprar um carro, pedi a conta numa empresa para ir trabalhar na Cell como office boy na época. Olha. Isso em 1988. E de lá peguei gosto, comecei a cursar contabilidade, aí fiz o técnico, depois fiz faculdade, mas não fiz de contábeis, fiz faculdade de administração, depois fiz pós em recursos humanos. E depois, mais para frente, eu fiz ciências da computação. Mas por quê? Ficou doido? Eu sempre, desde a década de 80, né, eu sempre tive muito apreço pela informática. Então, eu já imaginava, isso eu estou dizendo em 83, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, eu já comecei a fazer cursos de C++, DBase, COBOL, né? Hoje quase ninguém sabe mais disso, né? Que hoje mudou tudo. Então eu já sabia. E quando eu entrei na Cell em 88, ainda era tudo manual. Tudo. Parte contábil, parte fiscal, parte trabalhista. De guardar arquivo, de guardar papel e se precisar de um documento X no meio daquele monte de caixa de arquivos. Né? Dessa parte de malote, de papel pro Deus é mais, hein? Hoje, né? E todo contador ele tinha um trauma, né? Porque nós éramos conhecidos como os guarda-livro, né? Porque guardava tudo lá. Então, aquilo para nós era uma ofensa, porque você tinha que estudar, tinha que fazer um monte de coisa, mas ninguém tinha, não era uma profissão tão reconhecida como é hoje. Mas ainda assim, por mais que contabilidade hoje a gente sabe que é a maioria digital, ainda se guarda arquivo, guarda papel ou não? Isso já é ultrapassado? Não, ainda tem alguns clientes que lutam, né, com a era digital. Então eles... Os mais conservadores, né? Os mais conservadores, inclusive tem uma passagem, né, que eu fui numa empresa nova e pedi os documentos e falei pro rapaz, tudo isso daqui pode jogar fora, que não tem mais utilidade, já prescreveu o prazo, tudo. E o cliente, a menina falou, patrão, ele falou que pode mandar tudo embora. Ele falou assim, mas não é bom a gente tirar uma cópia disso, né? Então você veja, então o pessoal tem. O apego, né? O apego. Hoje a Cell, a Cell diminuiu em 90% a parte de papel. Tenho, acho que, poucos clientes que nos enviam documentos. O resto é tudo digital hoje. Caramba. Isso é uma redução de custo para a empresa, né? Para a própria Cell, né? Que antigamente mandavam até mesmo os recibos, olerite, tudo por impresso, né? E para a empresa mesmo, imagina imprimir todos esses papéis que a gente tem, né? Boletos e tudo mais. Gente, não, digital. A era digital é o que há hoje, né? Não tem boca. E era mais grave, né? Que quando eu ingressei lá, por ser manual, por exemplo, então você ia fazer um contrato social, você tinha que saber datilografia, datilografar o contrato social, né? Fazer uma rescisão
datilografar a rescisão, datilografar o olerite, você tinha que fazer tudo isso manual. Deus me livre. Né? Quando você começou lá na CEL, né, acredito que você foi primeiramente como CLT e depois, né, foi evoluindo. Você imaginava ser hoje um dos diretores, empreender? É assim, na época que eu era CLT na CEL, os proprietários, os donos, os meus patrões, né, já eram pessoas que tinham uma visão muito ampla de futuro, né? E eles sempre deixaram claro que tudo dependia de mim. E então eu tive a oportunidade e abracei. Então eu fiquei 9 anos como CLT na CEL. Então em 1º de julho de 1997 eu virei sócio da CEL. Isso é bom de data, hein? Não lembro nem que eu comi ontem. É. Então são datas que ficam marcadas porque você sai vamos dizer assim, de você estar ali no meio do povo, né? Continua até hoje no meio do povo, mas assim, você sai de uma situação que você era um colaborador e passa a ser patrão amanhã do amigo que está ao seu lado, né? Então, você leva um susto, leva tudo, mas são frutos do merecimento e do trabalho, né? Então, eu estudei, eu me preparei, eu busquei, eu sempre tive meus sonhos e busco até hoje todos os meus sonhos, eu luto para conseguir consumá-los, né? Então, eu digo a todos hoje, os colaboradores da CEL, que você tem que ter sangue nos olhos. E hoje, infelizmente, no meu ramo, você não consegue encontrar pessoas gabaritadas para poder executar ou que tenham esse sangue para crescer como eu cresci e os demais sócios também. Então, dentro da nossa área também de marketing, a área do Vitor, né, de finanças, a gente também vê uma dificuldade de ter pessoas preparadas e que tem essa vontade de crescer com a empresa, né? Hoje a gente vê as pessoas querendo pular etapas, né? Às vezes elas não estão ainda preparadas, tem a parte teórica ainda às vezes muito fraca, mas não tem a prática de forma alguma e já quer pular vários degraus, né? E fica pulando de galho em galho em empresas e você acaba não tendo especialização em nada, né? Não tem um aprofundamento e fica uma coisa muito rasa, né? Em termos de conhecimento e também de prática. Então, acredito que na sua área, então, é pior ainda, que lida com números, né? Com a parte fiscal, muitas vezes de empresas, não tem como errar, né? Legislação sempre, você tem que estar atualizado, né? Eu digo que o contador, ele é como o advogado, como o médico, ele tem que estar sempre estudando e se aperfeiçoando. E com a chegada aí hoje da inteligência artificial, tem que ter uma visão muito ampla de como vai ser o futuro. Então hoje eu já estou me preparando para me adaptar ao IA também. Antes do Vitor entrar nas outras questões, que ele tem mais algumas dúvidas, como que você enxerga o futuro da contabilidade com toda essa tecnologia, esses avanços? Quando eu fazia a faculdade, já falava, a contabilidade vai acabar, não vai ter mais contador. Tipo, há 10 anos atrás, não vai ter mais contador. Isso vai acabar. Como é que... Não é que ele vai acabar, é que hoje, basicamente, a contabilidade, ela tá saindo da parte fiscal, contábil, tudo, e indo para a era digital. O que é? Só que você vai precisar de um consultor. Então, para você tomar uma decisão, por mais que essas tecnologias hoje sejam super avançadas, existem ainda algumas coisas, né, dentro do ramo contábil que os empresários sabem, né? São detalhes que somente numa conversa mesmo com o contador ou com um especialista, você pode tomar uma estratégia melhor para sua empresa. Dentro desse software vai ter também essas tomadas de decisões. Mas não vai ser a mesma coisa do que um tete-a-tete, né? Então, vai acabar sim, não é que vai acabar. Ela vai ser totalmente digital, totalmente eletrônica, totalmente... Um exemplo bem prático disso daí é o que o banco hoje fez. Hoje você vai numa agência bancária, você vê quantos funcionários. Hoje você quer pagar uma conta, você digita o boleto, você faz. Isso é contabilidade digital. Só que aí vai ter que ter o especialista para analisar o balanço, os números, fazer aquele filtro,
aquelas estratégias, que é onde vai ser o contador, que é consultor. E isso é muito interessante porque, assim, é claro que a gente está evoluindo para o digital, as pessoas, né, acabam sendo independentes, você vai ao banco, como você falou, você mesmo faz o pagamento de suas contas, você tem algumas contabilidades que você praticamente já informa todas as informações, já sai o relatório, mas em determinado momento do mês, você precisa falar com alguém, você tem que, e aí é onde entra aquela parte da humanização, você tem que falar com alguém. Então, ao mesmo tempo, né, que o pessoal falava, vai acabar a contabilidade. Não é que vai acabar, que é aquilo que você falou, mas você precisa ter uma figura que vai ser um consultor, né? Ele vai ser a inteligência, porque o cálculo, as informações estão ali, o sistema calcula, você vai alimentar, qualquer um vai conseguir interpretar. Agora, gerar ali, agora interpretar, explicar, né, para a pessoa, né, para um leigo, né, que eu acho que é a grande dificuldade ali, porque você deve receber ali empresários que são administradores, empresários que estudaram, que fizeram economia, mas também empresários que não são dessa área, né, contábil, entende que a contabilidade é importante, mas não entende exatamente o que ela faz, né? E o grande problema também, além disso tudo, é que esses empresários, os que são estudados, já têm uma visão diferenciada. Apesar que eu tenho clientes que não são estudados e que dão um show em qualquer um, em administração, em economia, no que for. Então, são isso bem informados, né? São super dotados de inteligências. Mas o problema da inteligência artificial, como você frisou aí, que precisa conversar com alguém, por quê? Porque tem certos assuntos pertinentes que você não tem como você, mesmo sendo uma máquina que ela vai responder, se eu fazer a pergunta, esse NCM está correto? Ela vai me dizer sim ou não, está ou não, mas tem algumas particularidades. Então eu posso pegar um produto com NCM compatível que está sendo errado, porque você alimentou ele de forma errada. Então, por isso que vai diminuir o contrato com o contador, mas não o consultor. Então, ele vai ser um consultor eterno do cliente. Hoje, o contador ele também responde por algum crime, de repente, que a empresa faça, fiscal? Sim. Hoje nós somos solidários a todos os erros. Tudo que nós assinamos, Paternity, por exemplo, que são nossos clientes, então, se tiver alguma irregularidade, alguma penalidade, a ACEL ou contador é responsável também. Então, você é empresário, então antes de xingar seu contador, pense que ele está pensando por você, né? Ele também vai ser culpado, né? Enfim, talvez você não tenha, né? Não saiba das consequências, né? A gravidade que é você infringir uma lei ou você tentar boicotar alguma coisa ali, né? Hoje em dia não tem mais essa... Tá tudo informatizado, né? 100%. Hoje colocou você seu CPF e já era, né? Hoje você já conta a história do que já foi acontecido. Então, quando você compra, quando você presta o serviço, que você emitiu a nota, que chega a informação para o contador, a história já foi contada. Eu só vou prestar a conta da história contada. Então, hoje não tem. Então, tem que se tomar muito cuidado. E a ACEL, por ser uma empresa de longos anos aí no mercado, tem um bom conceito aqui na Zona Norte, né? Conhecemos muitos amigos, colegas, contadores. Nós temos um seguro de responsabilidade civil, tá? Porque você tem que pensar nisso, porque a gente não é o Osmair, não é o Márcio, não é o André, que são os outros sócios, que executa 100% do serviço. E a contabilidade digital, ela veio expandir, porque, né, você falou que você é da Zona Norte, nós também estamos na Zona Norte, então ela acabou com aquela barreira onde você só poderia ter cliente, seus vizinhos ali na Zona Norte. Hoje você tem cliente de todo lugar aqui do Brasil? Tenho clientes no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Brasília, Santa Catarina, interior de São Paulo bastante. Então, a era digital favorece a isso. O grande problema disso tudo, que o escritório tem que estar preparado, porque cada estado ele tem uma legislação específica. Quando a gente está falando de ICM, quando a gente está falando de prestação de serviço de prefeitura. Então, hoje a ACEL ela é equipada com ferramentas que nos dá condições de atender a qualquer lugar do Brasil. E hoje na ACEL, qual que é a sua especialidade? O que você cuida lá dentro? Bom, na verdade, eu comecei na ACEL como office boy, aí fui para o Paralegal, que era fazer certidões, contratos, tudo. Em 89 eu fui para a área de departamento pessoal, RH, né, por isso que eu fiz a pós em recursos humanos. Entrei lá e estou lá até hoje. Então,
A minha atuação dentro da CEL, além da parte financeira, administrativa, captação de clientes, eu cuido do RH, do departamento pessoal, área previdenciária Acho que essa dá mais, e até de aposentadoria. dá mais confusão na mente, né? Acho que se pra gente dá, imagina pra você que recebe primeiro e depois tenta traduzir tudo pra passar pro empresário, né? Eu vou te falar uma coisa, é uma das áreas... Bom, ela é humanas, né? Então, lidar com humano já é prazeroso, só que é difícil, né? difícil. Então, porque você tem que saber lidar, conversar, entender, né? Então, é uma área que requer muita atenção. Mas eu tô lá há 35 anos mexendo com isso e não sei tudo, ainda tô aprendendo. A cada ano você vai aprendendo alguma coisa nova, né? E muita coisa mudou, né, desse tempo todo, né, pra cá, né? Acho que Previdência muda muito, né? A Previdência de Toda quando eu tô nessa área já mudou umas 4 para 5 vezes, né? Eu lembro que a gente conversou, acho que faz um ano e pouco, que você falou sobre Previdência e já mudou de novo. Já, hoje tem. As regras, né? Hoje você tem Muita regra de coisa. pontinho, regra de Eu não entendo transição, né? Você tem o tempo de contribuição, você tem... Então, mudou-se tudo. Não só na Previdência, mas também na legislação trabalhista, na parte fiscal. Né? Eu sempre falo aqui que eu sou contador, mas assim, quando você abre uma empresa, não adianta você querer ficar no operacional. Você tem que terceirizar para quem realmente sabe fazer, para quem realmente tem esse tempo para estudar e para se especializar. Né? Eu diretamente falo com o Osmair, como que eu faço isso aqui? Porque assim, existe a regra, existe a lei. Né? Então, se eu não me informar, eu posso pagar mais imposto, eu posso pagar... Não é você burlar a lei, é você usar a lei ao seu favor, né? Então, várias vezes, se você, de repente, tiver uma quantidade X de funcionários, você consegue entrar no anexo tal, que você consegue uma tributação mais em conta, você consegue pagar... Né? Então, isso gera um diferencial. Então, às vezes, a pessoa fica, não, eu não quero um escritório de contabilidade, porque eu vou tentar fazer sozinho, ou vou pegar uma contabilidade aí que é bem mais em conta, mas você não tem essa consultoria que muitas vezes faz você economizar, que vai pagar o valor do escritório e ainda te sobrar dinheiro no bolsa. Porque o grande problema tá aí, né? Porque assim, eu sempre digo, né? E o lema da CEL é que se você contratar a CEL para emitir um DARF, para emitir uma guia, não contrate a CEL. Você pega um programinha em qualquer banca de jornal e ela vai te emitir um DARF da Cefip, vai emitir um DARF da DAS do MEI, vai emitir o que for, ele vai emitir. Então, não pegue a nossa experiência, né, e use a nossa experiência. Então, o foco nosso da CEL é trabalhar com os clientes como parceiros mesmo não importa o tamanho da empresa. Mas a gente fazer a contabilidade, que se você ler a história da contabilidade é muito lindo, se você poder ler, então você vê e transformar esse pequeno num grande. Então, na verdade, nós lá da CEL não somos só uma contabilidade. A gente também é um psicólogo, a gente também é um agente financeiro, né? Então, a gente ajuda a pessoa a pensar no futuro dele, né? Do sócio da empresa, porque às vezes, quando a gente é jovem, a gente não tem uma visão lá do fundo, né? Quando vai ser o meu futuro, como eu vou... Passa tão rápido, né? Passa Quando muito você vê, rápido. você fala, por que eu não programei outras coisas? Então, a enquanto pessoa tinha mais tempo, né? Quando a gente fala de escritório de contabilidade, que tipos de serviços que a gente pode oferecer para o cliente, né, para uma empresa dentro do escritório de contabilidade? Tudo que você imaginar que a empresa precisa. Então, desde legislação fiscal, legislação contábil, legislação trabalhista, legislação previdenciária, então, legislação preventiva de acidentes do trabalho, porque hoje você está ligado direto à medicina do trabalho. Criar um tal de e-social aí que capta tudo quanto a informações e cada vez mais. Então, hoje, o contador ele tem uma participação muito grande dentro da tua empresa e com muita responsabilidade. Então, eu sempre falo para o cliente, se você for escolher outra contabilidade, trocar outra contabilidade ou procurar uma contabilidade que seja, olhe bem, porque é muito perigoso se acontecer uns erros. Eu já passei por isso no passado, por uma contabilidade ruim, me rendeu alguns DARFs aí que não tinha me passado e foi gerando juros sobre juros. E foi uma boladinha aí para poder negociar por erro do contador que não passou
na época, né, que tinha Darcy em aberto, que já era para ter baixado a empresa na época, não baixou, ficou gerando aquela taxa de fiscalização de estabelecimento, Da prefeitura. E ficou. Rolando. Só descobri quando veio a carta da prefeitura. E o contador nunca tinha me falado, e não fazia ideia. Então, assim, tem que ter realmente essa assessoria que você dá pra gente, senão a gente tem várias surpresinhas aí no meio do E caminho. é importante porque, principalmente, Tudo envolve dinheiro. eu encontrei um amigo meu esses tempos atrás, que ele já está na idade que deveria para aposentar. Só que ele não foi instruído por um contador na época, deveria ter um prolabore legal, né? Ele não teve um prolabore. E ele não conseguiu, acho que tá para tentar se aposentar por idade com um salário mínimo, né? Então eu falei, caramba, mas você foi empresário a vida inteira, então esse tipo de consultoria vocês oferecem lá. Eu me preocupo muito com isso daí, né? Pra você ter ideia, tem clientes que eu aumento o prolabore dele, ele nem sabe, né? Pensando, eu vejo a idade dele e vou aumentando. E às vezes ele me liga, pô, mas tá difícil a situação. Eu falo, hoje você pode até achar ruim comigo, mas lá no futuro você vai lembrar de mim, né? Então a gente faz. E pegando o gancho que vocês falaram da responsabilidade do contador, um dos diferencial lá nosso da CEL, que nós se adaptamos ao mercado. Cada sócio se especializou dentro de uma área. Então, porque você dominar tudo é quase impossível, né? Eu sei bastante de legislação fiscal, de legislação contábil, né? De direito, de tudo, mas não é a minha especialização. Então, os outros sócios também cuidam de uma área específica. Então, Marcel, quando você liga para falar da parte fiscal, você está conversando com um diretor da CEL. Quando você liga para falar com paralegal, com aberturas, você está conversando com o diretor da CEL. Quando você liga na parte trabalhista, previdenciária, você está falando com o diretor da CEL. Então, a gente achou uma alternativa de cada um se especializar numa área, né? Numa área da contabilidade para atender bem os clientes. Então, esse foi o nosso maior foco, que nós nem chamamos de clientes, eu falo que são parceiros de longos anos. Aí a gente tem, para vocês terem exemplo, que a CEL, ela vem de uma fusão de duas empresas anteriores, né? Então, tem clientes lá que são da década de 70, né? De 60, né? Eu nem era nascido, que já era um cliente lá e estão até hoje lá. Então... É a confiança, né? O contador tem que ser que nem um médico. Ele tem que ser de confiança. Senão não rola. Senão não vai ter. E tem muitos contadores bons aí no mercado. Muitos. E tem também os enrolados, como em qualquer outra profissão, né? Você mais tem uma tudo profissão, isso. né? Não tem jeito, né? Sim. E o pessoal de casa tá gostando da entrevista? Estão curtindo? Deixa aí seus comentários, né? Essas dúvidas. Quer deixar algum recado, Leandro? Sim. Agora, falar um pouquinho sobre um dos nossos parceiros, a Mansão de Vidro, Espaço Mansão de Vidro, que agora tá de cara nova, com logo Olha novo. lá, logo bonito, hein? O Espaço Mansão de Vidro, ele fica localizado no Tatuapé. É um espaço para eventos, principalmente agora, final de ano, festas, confraternização de empresas, eventos corporativos, enfim, festas de encerramento em geral, né, de empresas. Eles estão com umas condições super especiais agora para novembro e dezembro. Então, se você é empresário, se você tem interesse aí em fazer a festa num lugar super bacana, que tem a piscina, toda a infraestrutura, sala até para fazer palestra, juntar o pessoal para poder fazer alguma premiação, enfim, fazer aquela reunião de metas, né? Que você reúne a galera, passa a meta, depois faz aquele churrasco para bate e depois assopra, né? Isso aí. Então, se você procura um lugar bacana em São Paulo, do ladinho do Corinthians, ali na Marginal Tietê, então fácil acesso, não precisa ficar indo até o interior para ter essa infraestrutura, você tem aqui em São Paulo. Então procure a Karina ou o Anderson no telefone 11 93227 5519 ou pelo Instagram, @Espaço Mansão de Vidro. E se você falar que é espectador do TNCast, ganha 5% de desconto aí na primeira locação. É isso aí, gente. Um abraço, Anderson, Karina, obrigado aí por acreditar aí no nosso projeto. Isso aí. Quer aproveitar e falar da Aninha? Vamos falar da Aninha? Porque eu já comi. A Aninha, assim, eu comecei faz 10 dias, né? Até postei um stories agora aqui no meu Instagram. Aguenta a pessoa aqui com... Há 10 dias sem açúcar, né? Então eu tava assim, insuportável, tava desesperado. Aí eu chego aqui, a Aninha vem com bolo de doce de leite com paçoquinha, com só que você empada, não gosta, né? E esfirra de carne que eu amo. Bom, isso aqui é fit, gente. Então você também que tá fazendo dieta, ó, isso aqui é fit. Ah, ó. só ela essa parte. fez creme de ricota com alface, ó.
Então dá pra comer. Não, Mas, gente, os olha doces isso aqui. estão demais. Isso aqui gente. tá Você maravilhoso. comeu, Uma Osmar? empada de Comi, tá chocolate. uma delícia. Então, assim, a Aninha, ela tem qualquer tipo de cardápio para atender o seu evento. Então, desde aniversários, coquetéis, enfim, né, eventos corporativos, ela tem, assim... Não importa o porte da empresa e do evento, ela consegue atender você. Exatamente. E assim, eu sempre falo assim que a alimentação é 50% do sucesso do seu evento, né? Se você levar uma alimentação que é ruim, Acabou né, seu os evento. palestrantes, né, o evento pode ser até ótimo, mas a alimentação ruim acabou com o seu evento. Então, assim, a gente só indica quem a gente realmente confia, né? Então, assim, tá aqui a prova, a gente come, a gente prova, por isso que a gente indica. Então, é só seguir lá a Aninha no Lua Nova Eventos, né? E entrar em contato com ela no 11 96294 2262, o 11 96294 2262, que além de ser saboroso, ela tem um cuidado, né, especial, né? Atendimento, a mesa dela é maravilhosa, Vocês né? acompanham a gente aí no Instagram, né? nas Segue redes lá no sociais. @Turncast oficial e no Vem um pouquinho. Lua Nova Eventos, que você vai ver só as decorações, né? É isso aí. Obrigado, Aninha. E agora vamos comer, né? Vou comer ser obrigado mais, a comer né? uma esfirrinha de carne que não tem jeito, né? Comer mais. Chegou a faca, a gente cortou. Olha tem que isso, cortar gente. esse bolo de doce de leite com amendoim, porque não, tá assim, tá... O lombriguento aqui tá... Gente, Você não. quer, Gisele? A Olha, Gisele. olha isso aqui, ó. Você quer Chegou até a escorrer. Olha, a Gisele, que é a nossa produtora também aqui, ela tá só de olho Gisele, no obrigado, bolo. Você Gisele. trouxe essa faca com segundas intenções. Tudo é muito maravilhoso da linha, mas eu tô parecendo um boi bombado. Vai, Osmar, um bolinho de... Tenha vontade. Vou aceitar. Olha lá. Vai, Leandro. Ai, agora eu vou comer o salgado. Vai comer o depois salgado? É, Ah, eu sou, né? eu sou do salgado A doce. dieta, né? Vou ter que Não, descer... pega pra Gisele, vai. Vai pegar Não, pra vai- Gisele? Vai, quer sim, vai. Você não sabe o que você tá perdendo. É, Quero mesmo. tó. Aninha, hoje eu vou de elevador. Não vou usar elevador, hein? Vai ser de escada. Vai lá, vai lá. Aqui a gente tem que engordar todo Leandro, mundo junto, faz ser uma... feliz junto. Conta um pouquinho da sua vida aí, que o Osmar tá o caboclo cheio. Ai, ai. O que vocês estão achando do episódio? Acho que assim, essa nova fase que a gente está trazendo aí pro Turncast é justamente para ajudar empresários, ajudar pessoas que estejam nessa luta ou nesse caminho aí de empreender, que a gente sabe que é super difícil. A gente levou umas cabeçadas, né, Vitor, no Ainda começo. leva. Mas graças a Deus a gente teve suporte realmente de várias Mas pessoas boas no meio do caminho. duvido que Mas as quem grandes não tem... empresas nunca levaram, né? Mas quem não tem esse suporte, como é que sobrevive? Porque no começo, né, da nossa história, vocês participaram de tudo, e quão desafiador é você saber para o caminho que você vai, o que você precisa investir primeiro, tributação, né, emissão de nota. É um mundo de coisas que a gente fala. É melhor você terceirizar mesmo para quem entende do que você tentar aprender e fazer besteira no meio do caminho. A gente fala isso para os nossos clientes de marketing, né, que muitos deles querem aprender tudo. Faz um cursinho de 3 meses. Faz quer um fazer cursinho postagem. e Só que o tudo tempo- que você aprendeu em 17 anos, a pessoa quer Não, mas resumir em o 2 tempo meses. que você Não perde rola. para você fazer a sua postagem, você deixa de cuidar do seu negócio. De trazer cliente para o seu negócio. Então, assim, é um dinheiro que você economiza, mas você deixa de trazer um faturamento para sua empresa. É isso que a gente estava Sim. falando da contabilidade. Que é essa a ideia, trazer empreendedores, né, pessoas de sucesso para poder mostrar que se você se dedica ao que você sabe fazer melhor, com certeza você vai ter um progresso e ter um escalonamento aí do seu trabalho, enfim, da sua empresa, porque você vai dedicar ao que você sabe fazer. Acredito que foi assim com você também, né, dentro da sua Foi, trajetória. porque assim, hoje nós temos que usar o que é o nosso melhor. E se você tentar administrar, gerenciar, conduzir, fazer tudo, e às vezes você foca Dá ruim, né? do seu potencial. Então, se eu sou bom de capacitar clientes, de buscar clientes, eu tenho que estar ali, né? Então, não dá para você fazer isso e continuar cuidando de nota fiscal, cuidando de contas de banco, cuidando Sim. de tudo. Você precisa de apoio. Para isso, você tem que montar uma equipe. Osmar, eu queria entrar num assunto aqui que, assim, depois da pandemia, eu acredito que a pandemia foi uma virada de chave, principalmente na jornada de trabalho, que foi o tal do home office, né? Muita coisa mudou, muitas empresas adotaram, algumas empresas estão no híbrido, assim. Eu sei que é um assunto muito extenso, mas, assim, o que daria, assim, para você dar uma pincelada, assim, do que a gente pode fazer, assim, o que o empresário pode cobrar, assim, do colaborador, o que o colaborador pode exercer como colaborador, né, dentro do direito dele, e o que não pode ser feito durante o home office. A lei do home office, né, que foi instituída é assim, eu vou dizer,
Primeiro de tudo, para ser home office, você tem que entender se o seu colaborador ele é capacitado e preparado para isso. Porque o pessoal mistura muito. Tá? Tem uma lei que melhorou com a reforma trabalhista. Anteriormente, o home office conseguia brigar, receber hora extra, tudo. Mudou-se tudo. Então, o home office ele tem um contrato, um aditivo dentro do seu contrato que diz que ele tem que cumprir. A CEL, particularmente, a gente costuma colocar que o horário é flexível. Por quê? Você não sabe que hora o pessoal do home office vai trabalhar. Então, você pondo lá que ele vai trabalhar 44 horas semanais, você não diz o horário que ele tem que fazer. Se é das 8 às 5, se é das 8 às 18. Isso sem o CLT? Não, ele pode ser CLT. Pode? Pode ser E CLT. ter essa flexibilidade? Tem essa flexibilidade. Ah, tá? achei que era só PJ. Não. Então, por quê? O empresário também não está preparado para isso. E é uma tendência mundial. O trabalho de home office híbrido vai ser o que vai dominar também. Porque com a tecnologia da informação aí, o IA e tudo, não faz sentido hoje você ter o cara lá. Ele pode, da casa dele, ele acessa onde ele estiver e faz o que ele quiser. Então tem algumas coisas que a pessoa mistura. Então não é porque eu ponho o Leandro de home office, ele vai entrar às 6 da manhã e sai meia-noite. Não. Tem lá as regras de horário. E as pessoas confundem um pouquinho o home office com férias, né? Isso. Com day off, né? Day off não. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, antes de tudo, você tem que ver primeiro se você tem a equipe sua, ela está preparada para isso. Você tem que ver o perfil do colaborador. Hoje eu tenho clientes que trabalham como funcionários 80% home office, 20% híbrido. Né? Porque isso gera custo, redução de custo para a empresa também. Então, se você tem 40 funcionários, você precisa de um espaço grande. Se você faz o home office, de repente, esse espaço grande ele pode ser reduzido. Então, você também tem uma economia. Sim. Só que você tem que pagar. Alguns sindicatos, por exemplo, dizem que você é obrigado a continuar dando VR. Outros não falam nada. Né? Essa lei, esses sindicatos é bem complicado também, né? Porque cada um tem... É meio... Existe uma lei trabalhista, né? Uma CLT, depois tem várias exceções que parece a legislação federal e a dos estados que viram uma bagunça, né? Com a reforma trabalhista de 2017, lá dentro do texto lá, então tem uns anexos que diz o que cabe ao sindicato e o que cabe à empresa. Então, que é a CLT. Então, o sindicato não pode tratar desse assunto. Então, por exemplo, férias. Então, o sindicato não pode determinar. A férias, ela fica pela CLT. O que está escrito na CLT é o que rege. Né? E o home office, ele tem na CLT, mas o que rege é do sindicato. Então, o sindicato, ele geralmente pede que você tenha que manter uma ajuda de custo para o colaborador, porque ele tem um custo também, aumenta energia, internet, às vezes, então a empresa tem que ratear esse custo, né? Disponibilizar equipamentos funcionário e arcar com isso. E eu, particularmente, sou 100% adepto ao home office. Eu acho que precisa esse pessoal entender que vale a pena. Só que antes, foi o que eu disse, você tem que analisar cada um da sua equipe para verificar a possibilidade dele ser um home office ou não. Para a empresa já quebra completamente as pernas, porque a maioria das empresas tem o quê? Um computador, uma CPU, né? Aquelas computadores, aquele desktop, né? E aí, se você fala do home office, você já pensa o quê? No notebook, que é mais fácil para você levar. Como é que um colaborador vai levar um desktop mais em São Paulo, metrô e tal, como é que tudo é longe. Então, para a empresa já é um custo, porque ou você desfaz das máquinas, né? E compra um notebook, né? Ou então, como que você vai fazer? Você vai levar até na casa do colaborador, deixar lá, e aí se um dia o colaborador for embora, você vai lá e buscar. Então, assim, é bem complicado, né? Você ter essa estrutura. Além de tudo isso, e hoje com a tecnologia também o colaborador tem que saber que hoje, por exemplo, no meu, a hora que a pessoa acessa o micro dela, eu sei a hora que ela acessou, o tempo que ela ficou logado, o que ela fez, o que ela desenvolveu, isso onde é ela foi. importantíssimo. Então, hoje todas as empresas têm essa informação. Então, o home office, ele é uma coisa séria. É um trabalho tão sério quanto você está dentro do escritório com o chefe chato do lado lá, né, que o pessoal fala. Então, você tem que ter a responsabilidade maior do que você está dentro do seu estabelecimento. Porque lá você tem o chefe. Você fazendo sozinho, você não tem ninguém para olhar.
Então, se você vai tomar um café de 20 minutos, 30 minutos, não tem ninguém para te cobrar. Mas a sua responsabilidade é maior, porque você tem que executar o serviço feito com dedicação. Então, eu acho assim, mas tem a legislação, sim. Tem que seguir, tem que olhar a convenção coletiva de cada sindicato, ver o que eles se estipulam lá, além da CLT que você não pode, que nem eu disse, trabalhar das 6 à meia-noite direto. Já é trabalho escravo, né? A Lei Áurea já veio, né? Então você determina, tá? Mas é muito bom e eu acredito que hoje as empresas de engenharia, advocacia, algumas contabilidades já estão 100%. Banco, né? Muitos bancos já, né? Bancos, a XP é uma que praticamente não existe. Bom, ela já era digital, né? Então hoje, mas ela não tem, só corretores, tudo fora. Então isso gera economia para a empresa. Porque você paga aluguel de espaços maiores. Tudo é conscientização, né? Aquilo que você falou, conscientização das pessoas. Tem um país, aí se não me engano, a Holanda, que 80% do trabalho é feito home office. Olha lá. Mas tem que ter a maturidade também Cultura, do profissional, né? A cultura, é isso que eu digo. Então tem que amadurecer isso, porque infelizmente hoje vem uma geração Z aí que chamam, né? Muito inteligente, muito esperta, conhecedora de tudo, mas muito acomodada também, né? Então isso é um dos maiores perigos. Mas o empresário também tem que entender que é resultado. Então não adianta você querer cobrar de uma pessoa 8 horas de trabalho dedicado. É resultado. Se ele faz em 1 hora o que ele gastaria 8 e o resultado é satisfatório a mim, acabou. Então, ao meu cliente, acabou. Então você tem. Então, na contabilidade, também vai acontecer isso. Na pandemia, meu escritório trabalhou no período da pandemia de home office, vou te falar, não teve uma queda de qualidade de serviço nenhuma. Foram todos bem atendidos, né? Por causa da informática, porque hoje é digital, você tem muito acesso. Então, meu banco de dados é nuvem, então eu acesso de onde eu tiver. E eu sou testemunha, eu trabalhava numa outra empresa que era cliente deles e tranquilo, folha de pagamento, contabilidade bonitinha ali no dia, redonda. Tem uns amigos de uma multinacional que eu trabalhei, que na pandemia foi para o home office, só que eles estão voltando tudo para o presencial, porque o nível de maturidade da equipe não foi compatível, as entregas caíram e as pessoas achavam que eram férias, e também não teve fator de treinamento da liderança com os colaboradores, teve esse afastamento. Preparo, né? E acabou, sabe, Eu acredito as que equipes o híbrido seria o essencial, porque assim, o 100% home office, eu acho que você perde um pouco daquele espírito da empresa, sabe? Aquela coisa sabe, aquela identidade da empresa, e você ir 100% também para a empresa, eu entendo que também é cansativo, né? Sim. Hoje a gente trabalha aqui na empresa 100%. É que a nossa atividade a nossa atividade é diferente, né? A gente até tem planos, né, de deixar flexível, né? Pelo menos fazer um híbrido, né? A gente está estruturando, mas como eu estava falando pro Osmeira aqui, tudo é muito complicado, porque você tem que ter a estrutura, você tem que desenvolver, tem que ter todo o processo, tudo bonitinho para as pessoas estarem em casa e saber exatamente o que tem que fazer, tem que ter toda uma comunicação, não é assim, virou a chavinha... A maturidade das duas partes, da empresa, colaborador, todo mundo na mesma página, né? O híbrido, ele entra nessa parte que eu estou te falando de home office. Então, se você tem uma equipe de 20, por exemplo, você põe 5 meses, então dá para ir 4 uma vez por semana na empresa. Sim. Né? Então você tem N formas. Então... Ainda mais aqui em São Paulo, que tem gente que demora 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Poxa, se você tiver que levantar, se você que a gente entra às 9, a pessoa levanta às 7, se ela puder levantar 15 para as 9, já é 1h30 que ela dorme a mais, então já descansa, você não tem aquele estresse, então já dá uma boa relaxada, né? Outra coisa nesse ponto que você falou de deslocamento para trabalho, que eu lá na CEL, juntamente com os sócios, a gente hoje dá prioridade a pessoas do bairro. Sim, a gente também. Então a gente procura regionar aquilo ali porque ela não tem um desgaste.
Então você pega uma pessoa que gasta 2 horas, ela tem que sair 6 horas da manhã para chegar às 8 no Já escritório, chega- já chega estressado, ônibus que quebra, Querendo metrô que te- para. Porém, Não, eu acredito, até uma pergunta que eu vou te fazer, assim, que a gente vê tantas pessoas desempregadas, né? A gente vê aí direto, né, da notícias aí, que a fila de desemprego, mas quando a gente vai contratar, e você é testemunha que você também é uma pessoa que recruta lá, como é difícil você contratar uma pessoa, você abre vagas e aparece às vezes N currículos, mas você não encontra. Não, A e o gente caso, aqui na... o caso que a gente teve, que a gente contratou, a pessoa fez a entrevista, tudo bonitinho, nunca apareceu. Estamos até hoje, faz o quê? Uns bons meses, Não, né? melhor que nem venha mais. E a agora. pessoa não... mandou documentação e sumiu. Eu acho que você tive tem um caso assim, né, que você falou. Eu tive 2, que a pessoa veio, preenchemos pode. tudo, falou, na quinta-feira você começa, né? Vamos supor. Né? Cadê a pessoa? Chegou na quarta noite, ela mandou o WhatsApp dizendo que não iria mais trabalhar. Ah, pelo menos te deu uma satisfação, a gente tem isso, né? Vitor? Um matou a mãe, não sei se é verdade, né? Outro que arrumou uma proposta melhor. E realmente, Vitor, hoje você procurar pessoas qualificadas tá difícil. Nós estamos, não só nós, eu tenho conversado com vários colegas contadores também, que principalmente para a parte fiscal, você não está conseguindo pessoas capacitadas. As que tem estão bem empregadas, com salários super bons, você não acha o recrutamento. E antigamente, a CEL principalmente pegava pessoas novas, ensinava, passava tudo, e você sabia que ela ia ter uma durabilidade ali. Fazer um 2 plano de anos, carreira, né? 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e depois ela decolar. Hoje nós não temos tempo de fazer isso. Infelizmente, não temos tempo. Porque com essas mudanças da era digital, da inteligência artificial, você precisa se preparar também, acompanhar isso para você poder voltar a fazer isso. Mas Eu você acho acha que as pessoas pararam de procurar essa área ou não? É porque... Não, é porque é uma área desgastante. É muita responsabilidade, muito conhecimento, é muita leitura e não tem. Então o pessoal não quer, porque a gente está conversando agora, você chega lá, o nosso governador pode ter mudado uma alíquota de ICM de um produto, ter uma coisa, entendeu? Então ela é muito dinâmica e as pessoas estão fugindo disso daí. Porque hoje você tem um sistema, você tem tudo isso que é. Mas, por exemplo, se você alimentar o sistema errado ou colocar um código errado, já era. Então você não consegue. Eu tô com uma vaga aberta lá, acho que mais de 3 meses, e não consigo recrutar. Caramba. A parte fiscal, né? Então você tem. A gente está chegando agora no final do ano, a gente sabe que o 13º é uma regra, né, uma lei que é imposta pela CLT, e a empresa pode pagar em 2 partes, né, em 2 parcelas. E qual é o limite? Como que funciona essa parte do 13º? Eu queria que você falasse um pouquinho para os empresários de casa. O 13º, ele pode ser pago de fevereiro até dezembro, tá? Então, apesar de ser comum todo mundo falar Tem que empresa que paga antes? tem bastante. É? Tem bastante empresas que pagam antes, porque ele é o fluxo, né? Então, na verdade, a primeira parcela ela é um adiantamento. Por lei, ela tem que ser paga até 30 de novembro, tá? Ou o último dia útil de novembro. Então, algumas empresas podem pedir antes. Então, por exemplo, férias tem direito ao adiantamento da primeira parcela. Então, quando vou sair de férias, se eu quiser pedir a primeira parcela do 13º, eu tenho que pedir. Por lei, você tem que pegar em janeiro, passar um relatório de férias aos seus colaboradores e ali ele dizer que quer o 13º. Não simplesmente chegar em março, lá que ele vai sair de férias, eu quero o meu 13º agora, abre a primeira parcela. Então, não, tem que ser feito um requerimento em janeiro. Então, a primeira parcela você pode pagar de fevereiro até 30 de novembro. E a segunda parcela, 20 de dezembro, tá? Então, a primeira parcela, ela é proporcional. Então, vamos supor, para quem teve a admissão até 17 de janeiro, ele recebe 12avos, um ano inteiro. Se você entrou de fevereiro, lá na primeira parcela, ele conta de fevereiro a novembro, ele não conta dezembro. Você tem que trabalhar quantos dias no mês para contar o mês cheio? 15 dias. 15 dias no mês. Tanto para férias como para o 13º. Os dois são fração de 15 dias. Tá? Então, o cliente tem. Agora, nada impeça que você pague o 13º em setembro, em outubro e em novembro. O que pode ter de desconto no 13º? Na primeira parcela, nada.
Na segunda ele tem, dependendo do seu salário, ele tem incidência do INSS e do imposto de renda. Ah, tá. Então incidir imposto de renda também. INSS e Tanto para a empresa como para o empregado. Que beleza, hein? Tá? Então hoje é lógico que as empresas que são optantes do Simples Nacional, então elas não têm a parte patronal assim, de recolhimento, está embutido dentro da alíquota do Simples que você paga mensalmente. Mas do empregado ele paga 2 vezes. Por isso quando você aposenta também, você recebe o salário de dezembro e o 13º também como aposentado. Menos mal, né? Eu tenho uma dúvida também sobre férias. Antigamente a gente saía de férias, né? Você pegava os 30 dias corrido e beleza. Teve uma mudança nisso, né? Hoje você pode pegar ela em blocos, não pode? O que mudou? Desde 2017, lá da reforma trabalhista, então a férias foi um dos parâmetros aí que eu mencionei que o sindicato não pode cuidar. Então hoje as férias você pode fazê-la em até 3 períodos. Tá? Tem que ser iguais os períodos? Só que não pode ser 10, 10 e 10. Só já respondi. Tá. Então ele tem que ser um período de no mínimo 14 dias e os 16 restantes, né, você pode dividir em 2 períodos, desde que nunca seja inferior a 5 dias. Ou seja, então eu tenho um de 14, posso ter um de 5 e 11 dias. São os 3 períodos. Eu não posso ter 10, 10 e 10, tá? Não pode. Eu posso ter 14, 8 e 8. E tem que ser até 3, não, não pode ter... Não. Se 2 pode. 2 pode. Então pode ser 3, 2 e 1. 1 também ainda vale. Não... Ainda vale 1. E você tem o direito ao abono também, que você pode vender 10 dias, o abono pecuniário. Ah, legal. Então, quando eu vou sair de férias, eu posso solicitar os 30 dias para a empresa ou gozar 20 dias e vender 10 pela empresa. Esse abono, ele incide INSS também? Incide tudo. Porque ele, na verdade, o que ocorre? É uma forma de você captar mais dinheiro, só que isso aumenta o seu fluxo de caixa, por isso que tem que ser feita a programação em janeiro. Em janeiro. O correto, para você já saber os meses que você vai ter férias para você trabalhar com fluxo de caixa. Daí falando do lado financeiro. Sim. E o colaborador também, então ele vê. Então, às vezes o cara precisa de um dinheiro, ele goza 20 dias e vende 10, tá? E além dessas férias, tem a famosa coletivas. Essa sim, tem algumas regras diferentes, tá? Então, a férias coletiva, que você pode dar qualquer... O pessoal geralmente fala dezembro, não. A férias coletiva eu posso dar qualquer época do ano. Qualquer época do ano. E tem que ter um período mínimo? Tem. Ela tem que ser no mínimo 10 dias. Não pode ser inferior a 10 dias, senão ela não é caracterizada coletiva. E outra coisa, as férias coletivas, se você entrou na empresa, então você sabe que cada um mês trabalhado você tem 2 dias e meio de direito. Por isso que você tem 30 dias de férias. Se você pegar 12 meses, você fazer 12 vezes 2,5, você vai ter os 30 dias que são os de gozo de férias. Então, cada mês trabalhar te dá um direito a 2 dias e meio. Se eu dou uma férias coletiva ao colaborador, ele tem 2 meses de empresa e eu dou 10 dias, a empresa perde 5 dias. Ele recebe 5 dias de férias coletivas em pagamentos. Ele vai gozar 10, vai receber 5. Caramba, não sabia dessa parte. Desculpa. Imagina. E a coletiva vocês têm que mandar 30 dias antes para o sindicato e para o Ministério do Trabalho para homologar. Então, se eu quiser, por exemplo, vamos imaginar que geralmente as empresas, né, do dia, sei lá, dia 20 de dezembro a 5 de janeiro tem férias coletivas, aí dá uns 16 dias, aí vai ficar 14. Se eu quiser fazer 7 e 7... não são 14. Na coletivas, você não pode computar o dia 25 nem o dia 1º. Ah, não pode? Quando for em dezembro. É só um... Em janeiro. É qualquer feriado ou só são esses dois? Desculpa que eu engasguei com a água. Imagina. É só feriado ou qualquer... Não, só essas duas datas. Ah, essas duas datas específicas. Tanto o Natal como o Ano Novo não pode ser computada na coletivas. Então, quando você dá uma férias coletiva em dezembro, que é o mais comum, né? Então, se você dá 12, porque tem que dar no mínimo 10. Então, você tem que dar 12 porque desconta 2 para ter 10. Ah, perfeito, bom. Então, sempre tem que ter isso. E não existe coletiva inferior a isso. Ah, legal. Acho que é legal falar agora, antes de partir para o encerramento, sobre previdência
privada, ou também falar sobre aposentadoria, que o pessoal perguntou bastante, né? Isso, O que você prefere? Muitas Qual dos perguntas dois? sobre aposentadoria, né? A gente estava falando aí. Hoje, a regra geral, com quantos anos uma pessoa mínima assim, pode se aposentar? É por tempo de trabalho? A pergunta é essa, né? É por tempo de trabalho ou por idade? Ou é por os dois? Hoje você tem as duas opções, tá? Então você pode... O homem, ele tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. A qualquer valor. Aí chama-se aposentadoria por tempo de serviço. Ou ele ter 62 anos, 65, que está na regra de transição, então com 62 a 65, para ele se aposentar por idade. Tá? Porém, para eu me aposentar por idade, até 98 eu tinha que ter 15 anos no mínimo, 180 meses de contribuições. Hoje eu tenho que ter 20 anos, na regra nova. Por isso tem a regra de transição, porque quando você muda uma lei, você não pode prejudicar o que vem para trás. Então hoje, quem está começando agora, né, 2020, 2021, para se aposentar por idade, ele tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição. Nós mais antigos, anteriores à mudança da lei, 15 anos, 180 meses. Já posso aposentar, só falta a idade, então. Só falta a idade, só. Né? Então só falta a idade. Aí tem a regra do pontinho, então é um assunto Então, que é muito grande. Uma pergunta assim agora, uma pessoa que trabalhou 15 anos, né, 16 anos, sei lá, ela ficou desempregada, não conseguiu mais emprego e ficou trabalhando informal e tal, bateu a idade dela, passou 10, 15 anos sem contribuição e chegou aos 65 anos, que é a idade mínima. Ela consegue se aposentar? Sim. Se ela tiver, mesmo que essa contribuição foi lá atrás, Não importa. não tem problema. Ela, Não precisa ser recente. Um dos requisitos ela preencheu. Então lá na legislação ela diz que o homem tem que ter 35 anos de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição ou ter 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria por idade. Então ele completou lá. Então 65 anos, o homem fez, ele contribuiu. Hoje não, porque passou para 20, tá? Mas aí tem a regra de transição, então de repente você tem que recolher 1 ou 2, 3 anos a mais para você poder ter o direito. Então é bom procurar sempre um especialista para verificar a situação antes de você dar entrada. Porque também não basta, muitas pessoas aí pegam o carnê, preenche o carnê, paga e eu tô garantido. Não. Você tem que comprovar o trabalho, você tem que atividade mesmo. Os trabalhos de informal, por exemplo, você faz uma inscrição de autônomo, né? Ou você faz o MEI, que hoje é comum, né? Porém, o MEI, ele só te dá direito à aposentadoria por idade. Ele não te dá o direito para tempo de contribuição. Então, é um custo barato, que você paga aí a média de R$70, 71, para um salário, 68. Né? E se você trabalhar 40 anos lá, 35 anos como MEI, não importa. Se eu comecei com 20, com 55 anos, eu não tenho direito a tempo de contribuição. Eu tendo MEI, eu consigo pagar um valor mais alto para eu poder me aposentar com um salário melhor? Isso daí é o que quase ninguém comenta e vai atrás. O correto é esse. Quando você é MEI, você pode contribuir, que é a Previdência Complementar, que não é um PGBL nem um VGBL, é do próprio INSS mesmo, que aí sim ele conta como tempo de contribuição. Então eu tenho MEI, né? E eu pago lá mais 20% sobre um salário mínimo, então eu passo a ter direito a tempo de contribuição. Aí sim você entra na regra dos 35 homem e 30 mulher. Mas tem que contribuir, é um complemento. Então, quando você tem MEI, ela entra no tempo ela entra na idade. Só Na idade. Só na idade. Só na Eu idade. sabia disso, hein? Então, isso daí, eu me preocupo bastante com isso, né? Porque foi como no começo aí do nosso bate-papo, você comentou, a pessoa não pensa lá no futuro, né? Então, é isso mesmo. Então, enquanto a gente tem lenha para queimar, a gente vai queimando. Só que um dia Sim. vai diminuindo, né? A idade vai chegando e você não pensa nisso. Então, eu acho que sempre deve procurar um especialista, procurar um escritório contábil, um advogado da parte previdenciária, para ter essas orientações. E nesse caso, por exemplo, a pessoa tem registrada, né, CLT, e ela também é empresária. Ela tem dobro?
Não. As contribuições? Existe assim, quando você é CLT, né, ou empresário, você está dentro da lei da Previdência do INSS. Tá. E ele tem um teto, tá? Hoje ninguém, se você ganhar 10 mil, um exemplo, de salário entre Prolabore de 5 mil, CLT de 5 mil. Você não vai pagar os INSS sobre 10, você vai pagar sobre 7.508. Então você vai ter que informar para o seu contador ou na empresa, se você for CLT, que você já tem um Prolabore lá, você informa no sistema, ele só vai pegar desses 5 mil só 2.500, 2.500 não tem tributação de INSS. Ele tem tributação de imposto de renda sobre os 10. Hoje a gente sabe que... Mas não acumula os dois valores. Não. Ele entra à base de cálculo do 7.508. A gente sabe que a alíquota de INSS começa com 8%, ela vai subindo 8, 9, não é? Não, Não, 7,5, né? 7,5, 8. Hoje ela começa com 7,5 e vai até 14. 7,5, 9, 11 e 14, é Vai isso? até 14. Vai até Então 14. ela pode ter 8,5, ela pode ter 9,5. Ah, ela vai... É, não, porque não é cravado? Não. Hoje, assim, é que eu só vou dar uma Tá. explanação bem simples da primeira faixa. Então, você ganha 2 mil, tá? Até 1.320, você vai pagar 7,5%. Então, eu pego 1.320, aplico tá. 7,5%. Dos 1.320 lá, os 680... Tem que passar isso. Os 680 que passa por meus 2 mil de salário, eu pego e aplico a alíquota de 9. Sim. Aí sobre 680 eu aplico 9. 9. Aí eu pego 9 de 680 E somo mais soma. a outra que é. Então, às vezes, a alíquota ela dá 8, dá 7,5, dá 8. É, a dá alíquota até fechada 14. lá no final. Antigamente era 8, 9 ou 11. E aí a parte ruim é que pro Prolabore não tem isso, né? Prolabore é 11% e ponto. Tem alguma lei aí pra sair, alguma coisa para revisão, para pensar nos microempresários? Não, do Prolabore, quando você é optante do Simples, só 11. Se você for uma empresa do lucro presumido ou real, ela te custa 31%. Caraca, mais E a ainda. parte da empresa é 20%. Ah, é, tem a parte da empresa. Então, Certo. então Exato. quando você é um sócio, que sua empresa é do Simples, ela te custa 11% só uma alíquota, né? Então, ela é barato. Se você pegar um autônomo, por exemplo, e ele for pagar uma contribuição 7.500, ele tem que pagar 20%. Caramba. Entendeu? Que vai dar 1.500, né? E eu vou pagar 825, que é 11% de 7.508. Então, você veja que é vantajoso, né? Então, por isso que eu mencionei lá que eu altero os Prolabore de alguns clientes, justamente por causa disso. Eu vou acompanhando a idade do Vitor, a idade do Leandro, né? Tá bem avançada, né? E vou vendo lá as idades e vou falando, cara, porque hoje, assim, um resuminho bem prático, a base de cálculo do INSS para aposentadoria hoje, ele pega as contribuições de julho de 94 até atual, as 80 maiores contribuições, ou seja, 80 maiores dá em média aí 7 anos. Então, nos 7 últimos anos você tem que estar com um valor maior para que você possa ter um benefício maior. Mas aí entra fator previdenciário no meio, que tem uma redução por causa da idade que você é muito jovem, a estimativa de vida no Brasil cresceu. Então, quanto mais jovem você se aposenta, o fator R mais ele morde um percentual desse seu direito, né? Então, isso daí é complicado, mas custa muito. E o grande problema, vamos supor, ainda não é nosso caso, mas quem sabe daqui a uns tempos, né? Você ganha 30 mil de Prolabore todo mês, você paga o INSS sobre 7.508, aí você não fez um pé de meia, você não se preocupou, aposentei, você recebe 5 mil de aposentadoria. Tem um teto máximo de aposentadoria? O teto é 7.508. 7.508. É porque lá, quando se fala, o cara antigamente falava, eu quero pagar sobre 10 salários mínimos, né? Não, a aposentadoria não é salário mínimo, é salário de referência. Então, hoje ele é R$750 e uns quebrados. Ele não é 1.320. É salário de referência. Por isso que você ouve, você já deve ter tido um tio, um primo, um amigo que fala, pô, meu pai pagou a vida inteira sobre... Né? Mas lá atrás ainda era 20 salários, depois passou a ser 10 salários o teto. Né? Coitado, meu pai mesmo aposentou, ficou 20 anos trabalhando, recolhendo INSS e a gente tá nessa pegada aí pra
tentar rever, que é complicado, né? Hoje tá. Nós fazemos esse trabalho também da revisão da vida toda, né? Mas demora, né? Não é que sair. demora. O nosso ministro da Economia pediu para dar uma segurada, para dar uma ajeitada na casa. Mas né? aí você tem que desaposentar, porque não é Não, não. fazendo, não precisa desaposentar. Não. Existe isso, Você tinha que parava, né, de receber, né? Mas isso era uma outro tipo de revisão que era tá. mais complexas, né? Então você era anterior a 98. Então você tinha que fazer a desaposentadoria para poder. Aí um ilustre juiz muito bem preparado, ele falou, pô, se eu vou lá brigar e eu só tenho o salário da aposentadoria e eu não paro de receber, eu passo fome. Não é? Então ele mudou. Hoje você entra com qualquer processo de revisão junto ao INSS e seu benefício não é suspenso. A revisão da vida toda nada mais é porque vamos supor que você trabalhou lá atrás numa multinacional, que você tinha um salário maior, depois você foi para uma empresa menor, seu salário menor, então esse valor perdeu. Ele não agrega dentro daquelas 80 maiores contribuições que eu falei. Caramba. Então você faz lá desde o início as contribuições, atualiza, né? Então, e aí você chega lá no percentual para você recolher. E ela pode até aumentar um pouquinho o valor que você recebe mensal. Caramba. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do seu histórico. Paguei a vida inteira sobre um salário mínimo. Aí nos 10 últimos anos eu joguei pro teto. Não adianta você fazer a vida toda que você não vai ter não deu a média. benefício, não vai dar a média. Caramba. Então, mas isso daí é um assunto, se um dia vocês quiserem marcar, é um assunto Sim, a gente fala sobre, porque muito amplo, muito grande. eu acho que muita gente tem dúvida e deve fazer errado por falta de informação. Sim, muita. E não se preparam. E é isso que eu quero falar agora pro pessoal. Seu contador te dá todas essas informações, compartilha, se preocupa com você nesse nível. Isso que é interessante, né? As pessoas refletirem e ver. Porque eu já te falei, tive a experiência no passado que eu me prejudiquei por falta desse conhecimento. Não estudei para isso, né? Por isso que a gente tem pessoa especializada. E com vocês, não. A gente tem todo o suporte, a gente entrega de olhos fechados, porque sabe que o negócio vai fluir e tem essa contrapartida da preocupação. Essa né? confiança é importante, né? E ele falou a questão do Prolabore, do contador já pensar por você em alguns aspectos que você no dia a dia está preso no operacional, Nem lembra. naquela correria de clientes, de fazer as coisas acontecerem, que isso vai passando desapercebido e quando você vê, né, só quando chegar na situação que, Não, né, as perguntas aqui não você fala. As perguntas aqui não acabam, a gente tem assuntos A gente pra marca caramba. no próximo. Nós vamos ter que fazer um outro, né, de preferência ao vivo, porque a gente pode ter, né, Isso, as interações. Por isso que é importante, deixa nesse vídeo aqui nos comentários se vocês tiverem qualquer dúvida, seja previdência, né, seja aposentadoria, enfim. Regime tributário, se você, né, tem N dúvidas aí desse universo, deixa nos comentários, numa próxima a gente vai marcar ao vivo. E se a você gente não traz segue a Cel ainda, as respostas. @acel Contabilidade no Instagram, que lá tem conteúdos, né, dicas e pode chamar no direct lá que o pessoal vai te responder. Também tem o WhatsApp da Acel, que é o 119. Qual que é o WhatsApp deles de cabeça que agora eu não lembro? Você lembra aí, Osmar? Não lembra? Peraí que a gente pega aqui. Eu pego aqui já. Peraí que a gente já pega. Fica com um colaborador lá na parte corporativa, que vergonha, né? Você nem Né? saber o seu WhatsApp. Tá vendo? Não, mas Né? faz parte. Ao vivo é assim. E também acompanhem lá nas redes sociais da Cel, porque vocês vão começar a fazer uma linha de dicas também, né? De umas pílulas dessas dúvidas que o pessoal mais tem, né? Vocês vão começar a fazer pergunta a e divulgação. resposta. Então vão deixando no direct também lá no Instagram, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e vão ser sanadas lá no Instagram. O WhatsApp da Acel é 11 97329 4722, 97329 4722. Lembrando que a contabilidade é digital, então você de qualquer lugar do Brasil pode chamar que o Osmair, o Márcio, o André estão lá para responder sua dúvida, desde abertura, encerramento, legalização, até folha de pagamento, contabilidade, planejamento tributário, enfim, né? Consultoria financeira, qualquer problema, até aposentadoria, o Osmar tá falando aqui. Então, gente, é para realmente a sua empresa decolar aí de vendas, né, Leandro? Isso aí. Então, se você gostou desse episódio, antes, obrigado, Osmair, pela sua participação, obrigado pelas aulas, porque eu mesmo aqui, 4 ou 5 coisas que você falou, não fazia a menor ideia de que existia, né? Então, acredito que muitos empresários, principalmente os inícios de carreira, devem passar por algumas situações aí que
você conseguiu sanar algumas dúvidas. E obrigado por acreditar também no nosso projeto, né? Que eles também são parceiraços nossos em tudo que a gente faz, A eles Cel estão tá ali. desde o primeiro episódio Desde do o primeiro Turncast episódio com a tá aqui gente. com a gente e no marketing, a gente que cuida do marketing deles, a produção de redes sociais e tudo mais. Parceiraço nosso. Parceiraça, obrigado eu mesmo. agradeço a você, Vitor, ao Leandro, a sua equipe inteira que atende a Cel muito bem. Eu faço marketing de vocês também, Obrigado. Né? Divulgo vocês também. E assim, uma mensagem que eu deixo a todos os empresários ou quem quer virar ser um empreendedor amanhã ou depois, né? Que sempre procure parceiros confiáveis, né? E que tenham conhecimentos. Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, mas ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter, porque para você crescer, você precisa estar ao lado de pessoas do bem e que são visionárias, que buscam algo maiores. Então, tem muita concorrência no mercado, tem muito contador bom, muito pessoas de marketing boa, mas às vezes a pessoa ela não procura da maneira certa. Então, lute, não deixe de lutar. Empreender é bom, mas... É sofrido, mas... Há Vale a pena, 35 anos atrás eu também achava isso. E hoje, lógico que é muito difícil para quando você muda a chavinha de ser um CLT, um colaborador, para você ser um empreendedor. Muda muita coisa. Responsabilidade, né? Porque você tem lá hoje, por exemplo, eu tenho lá quase 30 colaboradores que você é responsável por isso. São vidas também deles, São vidas. né, das famílias deles que você está cuidando. Então você tem que tomar cuidado. Mas eu agradeço a Turnt aí em nome de vocês e da equipe. Prazer quando precisar. Obrigado. E o pessoal que quiser mandar aí, fique à vontade. É isso aí, gente. E pra gente poder indicar, a gente tem que degustar do trabalho, tem que degustar do conhecer. serviço. É por isso que a gente tem aqui os produtos da Aninha, por isso que a gente indica a Mansão de Vidro, que a gente já fez eventos lá, a gente conhece, a gente tá sempre fazendo workshop lá. A gente indica de olhos fechados, né? Nós temos a Cel aqui também como nossos parceiros aqui, que a gente também usufrui do serviço dele, então a gente usufrui, né? Então a gente acaba indicando. troca, né? É uma troca, por isso que a gente indique. E você aí, obrigado mais uma vez aí pela parceria, pela paciência, por nos ouvir, por comentar, por divulgar nosso trabalho também. O seu clique, seu like, sua curtida aí, né? É muito bem-vindo. Compartilhamento também. Compartilhamento é bem-vindo. A gente tá aqui para poder ajudar e os próximos vídeos vamos trazer mais empreendedores aí para tentar ver se a trilha que você for seguir aí como empreendedor fica mais amena, né? Mais tranquila, com muita informação. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Osmair. Boa noite. Boa noite e até o próximo. Até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau.